Você já se perguntou qual é o verdadeiro valor de uma vida? Hoje vou contar a história de seu João, um homem simples que nunca teve riquezas, mas que deixou uma marca eterna no mundo. Esta é a história do sapateiro de Deus, em um cantinho esquecido de uma pequena cidade brasileira, onde as ruas ainda guardavam o cheiro de terra molhada, vivia seu João, um homem de quase 80 anos. Sua casa era mais um abrigo do que um lar, feita de tábuas velhas que estalavam com o vento e um teto remendado que contava histórias de muitas chuvas. Ele não tinha televisão para lhe dizer como o mundo estava, nem rádio para preencher o silêncio. Tudo o que possuía cabia em um único cômodo, uma cama que rangia a cada movimento, uma mesa de madeira gasta e, no centro de tudo, seu banco de sapateiro. Aquele banco não era apenas um móvel, era um altar. Seu João era sapateiro desde os 7 anos, quando as pequenas mãos de menino aprenderam o ofício com seu pai. Órfão desde cedo, a vida não lhe deu tempo para brincadeiras. Cresceu entre solas, pregos e linhas, conversando mais com os sapatos que consertava do que com as pessoas. E em suas longas horas de solidão, conversava com Deus. Nunca se casou, nunca constituiu família. Quando alguém, por curiosidade, perguntava o porquê, ele sorria com os olhos cansados e dizia: "Não tenho tempo para mim." Há muita gente com os pés machucados e a alma ainda mais quebrada. Para ele, cada sapato rasgado era um pedido de ajuda, uma história de longas caminhadas, de cansaço, de esperança. Consertar um sapato era curar um pouco da dor do mundo. O tempo desgastou seu corpo, mas a fé era a única coisa que permanecia intacta. Toda manhã, antes mesmo de o sol nascer, seu João se ajoelhava diante de uma cruz desgastada pendurada na parede. Ele não pedia riquezas, saúde ou conforto. Sua oração era sempre a mesma, um sussurro humilde: "Senhor, me dê força para servir mais um dia. Que minhas mãos sejam as suas." Suas mãos trêmulas, marcadas por décadas de trabalho, costuravam como podiam. A vista fraca o obrigava a aproximar o rosto do couro, mas seu toque ainda era mágico. Ele continuava consertando as botas gastas do lavrador, os sapatos escolares da menina que sonhava em ser professora e as sandálias furadas da senhora que ia à igreja. Nunca cobrava mais que o justo. E se via nos olhos de alguém a vergonha de não poder pagar, ele se adiantava: "Deixe aí, meu filho, uma oração já paga o serviço." Aceitava uma tortilha fria, um copo de café ou simplesmente uma bênção. "Deus me dá o que preciso", costumava dizer com um sorriso que iluminava o rosto enrugado. As pessoas da vizinhança o chamavam de mágico, mas ele corrigia: "O milagre é a vontade de continuar caminhando." Mas chegou um inverno diferente. Um inverno que trouxe não apenas o frio que doía nos ossos, mas um silêncio pesado e assustador. Uma doença invisível se espalhou pelo mundo, e o medo trancou as portas e as janelas. As ruas, antes cheias de vida, ficaram desertas. Os passos desapareceram. Ninguém mais saía. As crianças não corriam para a escola, os trabalhadores não caminhavam para o serviço, as comadres não iam mais à feira, e se ninguém caminhava, ninguém precisava de sapatos consertados. O banco de seu João, onde antes descansavam calçados esperando um milagre, agora só juntava poeira. O cheiro de couro e cola foi substituído pelo cheiro de mofo e abandono. Durante semanas, ninguém bateu à sua porta. A pequena despensa se esvaziou. O arroz acabou, o último pão ficou duro e a solidão pesou mais do que a fome. Às vezes, para enganar o estômago que roncava, seu João colocava uma bolinha de pano na boca, um truque antigo que sua mãe lhe ensinara. O frio entrava pelas frestas da casa e ele se encolhia em sua cama, abraçando os próprios joelhos, sentindo um frio que vinha de dentro. Uma noite, a mais fria de todas, com os ossos gelados e a alma no limite do cansaço,
Ele se arrastou até sua cruz. Não tinha mais forças para se ajoelhar. Sentou-se no chão frio, olhando para a imagem de Cristo. Com os lábios ressecados e os olhos inchados de tanto chorar em silêncio, sua voz saiu como um fio. Senhor, eu nunca pedi nada para mim. O Senhor sabe, minha vida foi para os outros. Mas agora eu peço. Não peço riquezas nem luxos, só um pouco de pão para enganar a fome, só um pouco de calor para aquecer meus ossos. Ele fez uma pausa, engolindo o choro. O Senhor sabe que sempre confiei, mas já não tenho forças, Pai. Estou tão cansado. Se for a minha hora, eu aceito. Mas se ainda tenho que servir, me mostre um caminho. Já não me sobra nada. As lágrimas que ele segurou por tantos dias finalmente rolaram, molhando sua camisa velha como uma chuva mansa caindo na terra seca. E ali, no chão duro e frio, ele adormeceu, vencido pela fome, pelo frio e pela tristeza. Na manhã seguinte, quando a esperança parecia ter se esgotado completamente, um som quebrou o silêncio da rua. O ronco de um motor. Era um som estranho, quase esquecido naquele cantinho do mundo. Seu João, ainda fraco, mal conseguiu se levantar quando ouviu batidas firmes na porta. Com o corpo trêmulo, ele se apoiou nas paredes e abriu a porta. A luz do sol o cegou por um instante. Quando seus olhos se ajustaram, ele viu um homem bem vestido, de terno e sapatos reluzentes, ao lado de um carro que não pertencia àquele lugar. "O senhor é seu João, o sapateiro?" perguntou o homem com uma voz firme, mas que carregava um tom de respeito. "Sim, sou eu", respondeu o idoso, com um fio de voz. "Meu nome é Roberto. Me perdoe o incômodo tão cedo. Eu venho da cidade vizinha. Ouvi falar muito do seu trabalho. Dizem que o senhor faz milagres com sapatos. Sou dono de uma pequena fábrica e estou com um lote de calçados com defeito. Ninguém consegue consertá-los. Pensei no senhor." Roberto então olhou para dentro da casa humilde, notou a palidez de seu João e com delicadeza lhe acrescentou: "Eu estava vindo para cá e passei por uma padaria. Imaginei que talvez o senhor ainda não tivesse tomado café. Trouxe algumas coisas." Seu João não conseguiu responder. Seu corpo fraco mal se sustentava. As lágrimas, desta vez não de tristeza, mas de um alívio profundo, começaram a brotar silenciosas. Quis dizer algo, agradecer, mas a emoção o sufocou. Apenas conseguiu juntar as mãos trêmulas, olhar para sua pequena cruz na parede e depois para o céu. "Obrigado, obrigado, meu Deus." Roberto, percebendo a fraqueza do ancião, o amparou pelo braço. "Calma, meu senhor. Vamos entrar." Entraram juntos na casa e, por um momento, o lugar não pareceu mais tão triste. O cheiro de pão quentinho, café fresco e vida voltou a encher o ar. Roberto colocou uma sacola farta sobre a mesa gasta. Seu João comeu devagar, com as mãos trêmulas, cada mordida um ato de gratidão, como se estivesse tocando um milagre. Enquanto comia, uma memória clara veio à sua mente. A imagem de Pedrinho, um menino de 8 anos, pobre como ele, que sempre o visitava. O garoto às vezes trazia uma bolacha que escondia na mão para lhe dar. E foi Pedrinho quem lhe deu o apelido que o marcou. "Minha mãe diz que o senhor é o sapateiro de Deus", disse o menino certa vez, "porque faz os pobres caminharem como se fossem novos." Naquele momento, seu João entendeu que sua vida, por mais simples que fosse, tinha um propósito divino. Nos dias seguintes, o velho banco de trabalho voltou a se encher. Roberto trouxe dezenas de pares de sapatos, e o som do martelo e da costura voltou a ecoar pela pequena casa. O trabalho devolveu a dignidade a seu João, e a comida aqueceu seu corpo. Roberto continuou visitando-o toda semana. As visitas, que começaram por interesse profissional, se tornaram visitas de um amigo. Ele não ia mais apenas pelos sapatos, mas pela sabedoria que o idoso carregava. Descobriu que seu João não era apenas um sapateiro, mas um sábio que, em sua simplicidade,
Entendia a vida de uma forma que nenhum livro de negócios poderia ensinar. Quando seu João finalmente partiu, aos 80 anos, em uma noite serena de sono, ele não deixou bens materiais. Deixou mais do que sapatos consertados. Deixou um legado de amor, fé e serviço. Inspirado pela história, Roberto transformou a humilde oficina no Ateliê dos Céus, um lugar onde jovens aprendiam o ofício de sapateiro. A regra era clara: ninguém cobrava pelo conserto. Cada um deixava o que podia: 1 quilo de alimento, uma peça de roupa ou simplesmente um muito obrigado. E na entrada, uma placa de madeira, entalhada com carinho, dizia: aqui viveu seu João, o sapateiro de Deus. Não teve riquezas, mas ajudou o mundo a continuar caminhando. Seu João não foi famoso, não teve seguidores, não ganhou prêmios, mas foi luz. Em um mundo que corre e esquece, ele parou para consertar, para escutar, para dar. Foi pobre em bens, mas transbordou de amor. E hoje, sua história continua caminhando em cada sapato consertado no ateliê, em cada pessoa que recebe ajuda. Porque o amor humilde, calado e sincero é o verdadeiro milagre. Não deixe de crer, não deixe de dar. Porque no seu próprio caminho, com seus próprios dons, você também pode ser o sapateiro de alguém. Obrigado de coração por ficar comigo até o fim desta história. Se de alguma forma ela tocou você, deixe o seu gostei. Para o YouTube, cada like é como dizer: histórias com significado importam. E quando você compartilha, dá a chance de que essa mensagem chegue a alguém que talvez precise ouvi-la hoje. Porque, às vezes, uma história é tudo o que um coração precisa para se sentir menos sozinho.